E aí, falando nele, agora há pouco, nós falamos um pouco sobre o quadro de saúde de Bolsonaro, que se hospedou no Palácio dos Bandeirantes, dormiu lá, passou a noite no Palácio dos Bandeirantes e quando acordou, estava se sentindo mal, teve um mal-estar e foi ao Hospital Albert Einstein, ali perto. A informação que eu tenho agora é que ele acaba de deixar o hospital, que ele não tinha um quadro com nada demais, era uma gripe forte, estava rouco, sem voz, então foi se consultar, mas já está deixando o hospital. A participação dele na manifestação da Avenida Paulista hoje à tarde está mantida até o momento. Marcelo. Beatriz Manfredini, diretamente do AMB, infelizmente essa nota triste, de fato que marca o desfile aqui em São Paulo, ela trouxe essa informação, infelizmente, em 2024, e também ela complementou agora a questão que envolve o presidente Bolsonaro, então foi ao Hospital Einstein, deixou ali o Palácio dos Bandeirantes, mas então confirmou, Acácio, agora a sua presença no ato para esta tarde aqui de 7 de setembro, Acácio. Que bom. Nós discutimos durante toda a manhã a importância democrática desses atos, concordemos ou não, independentemente do viés ideológico, mas é bom, é importante que a principal estrela do ato esteja presente, da mesma forma que em Brasília há a presença do presidente Lula. Grandes líderes fazem bem ao processo democrático. Agora, há um fator que nós discutimos bastante, que obviamente a Bia não teve acesso a ele, mas era importante nós sabermos se haverá o almoço ou essa conversa entre o prefeito Ricardo Nunes, entre o governador Tarcísio de Freitas e entre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal, vivemos as eleições municipais e todos aqueles fatos que de alguma forma interferem nas eleições municipais são obviamente do nosso interesse. Sem dúvida, Cássio. Jair Bolsonaro disse recentemente, que ainda é muito cedo para se engajar massivamente na campanha, de Ricardo Nunes à reeleição. Mas assim, cedo quanto? Porque a gente está a menos de um mês do primeiro turno das eleições. Quando será tarde, então? Então, assim, há, claro, essa expectativa desse posicionamento mais firme, se de fato ele vai ou não, apoiar aqui a reeleição de Nunes. Eu acho, Soraya, que, primeiro, faltam 28 dias para o primeiro turno das eleições. Em segundo lugar, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem, neste momento, acompanhado o movimento em relação ao bolsonarismo. Por quê? Nós olhamos e nós percebemos que boa parte dos bolsonaristas não seguiram automaticamente o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação às eleições municipais de São Paulo. Não foram poucas as vezes que nós vimos nas redes sociais pessoas dizendo que eram bolsonaristas, mas não seguiriam esse posicionamento e iriam nas eleições municipais de São Paulo com o Pablo Marçal. E é óbvio, o ex-presidente foi eleito em 2018 com base nas redes sociais, então ele acompanha este movimento das redes sociais. Mas fato é também que o Datafolha e o Paraná Pesquisas nos trouxeram alguns indicativos. Primeiro, que Boulos, Ricardo Nunes e Marçal se distanciaram em relação aos demais. Segundo, que o crescimento do Pablo Marçal, que foi um crescimento bastante abrupto, chegou, ou pelo menos está estável neste momento. Essa estabilidade pode nos levar a crer que o Pablo Marçal bateu o seu teto ou que já há uma certa resistência em relação ao Pablo Marçal. Então, o Bolsonaro acompanha o desdobramento destas circunstâncias para que, nos próximos dias, ele mantenha este posicionamento que ele tem nesse momento, ou seja, não entrará de cabeça na campanha do Nunes ou ele entrará de cabeça na campanha do Ricardo Nunes.
É quase que aquele voo de galinha, né? Numa expressão bem popular, né? O que aconteceu com o Marçal, como você disse, nas pesquisas mais recentes mostram justamente isso. Ele está nessa estabilidade, né? Claro, com esses 3 candidatos quase que nas pesquisas recentes, mostrando sempre ali em primeiro lugar esse bloco, né? Como a gente comentou mais cedo. E, por exemplo, Boulos agora deve reforçar muito sua presença na periferia, né? Hoje, enquanto a gente falava de desfiles do 7 de setembro, de manifestações na Paulista, o candidato caminha ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também de Luiz Erundina, ex-prefeitos da cidade, pelas ruas de Heliópolis, na Zona Sul, né? Tentando angariar ainda mais eleitores que ainda estão na dúvida às vésperas do primeiro turno. Hoje nós já temos 20 dias de campanha, desde que as campanhas começaram oficialmente. Então é importante a gente perceber o seguinte: é difícil e eu acho até incorreto nós chamarmos o resultado do Marçal de um voo de galinha, porque ele saiu do 0 ao primeiro, segundo lugar empatado ali na eleição, sem tempo de TV e sem uma estrutura de campanha equivalente aos seus concorrentes. No que diz respeito ao Boulos, ele já dá indicativos da sua estratégia. Ele está hoje caminhando na periferia com os 3 últimos ex-prefeitos de esquerda. Ele está acompanhado do Fernando Haddad, da Luiza Erundina e da sua vice, também ex-prefeita Marta Suplicy. Falta nós entendermos qual é a estratégia do ex-prefeito Ricardo Nunes, porque ele espera um posicionamento, aliás, do prefeito Ricardo Nunes, porque ele espera um posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá, e se, por exemplo, numa hipótese, né, vamos agora ficar só nessas suposições, que a gente não tem a resposta, Jair Bolsonaro não declarar apoio a Nunes, esses resultados podem trazer uma reviravolta, por exemplo? Eu confesso a você, Soraya, que, primeiro, o ex-presidente já declarou desde o começo apoio ao Nunes. A questão é que ele não tem feito gestos efetivos, gestos que indiquem este apoio incondicional. Agora, caso ele não faça esses gestos, eu acho que ainda há um cenário incerto pela frente. Por quê? Eu não sei se parte dos votos do Nunes migrarão ao Pablo Marçal ou se esses votos bolsonaristas já estão com o Pablo Marçal e uma eventual resistência que o Nunes adquiriu daqueles eleitores menos radicais seria quebrada e votos que hoje estão com a Tabata e com o Datena iriam para o Nunes. Então eu confesso a você que não consigo cravar se o Nunes ganha ou perde com essa falta de apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida, Soraya. Vamos então às imagens lá da Paulista. A cada momento que a gente coloca, né, Soraya, a participação do público aumenta. De fato, a gente está observando aqui. É fácil chegar, evidentemente, a Paulista com as estações de metrô. E o ato está previsto, evidentemente, lá para as 2 horas iniciar e 4 horas ser colocado. E para quem está nos acompanhando a partir de agora, né, Soraya, também lembrar que o presidente saiu do Palácio dos Bandeirantes e precisou ir ao Albert Einstein, segundo a Beatriz Manfredini nos informou. Ele passou mal e questões relativas aí à gripe, né? E ele já foi liberado. E a expectativa agora é que ele retorne então para o Palácio dos Bandeirantes. Já estava lá, foi recebido pelo governador Tarcísio de Freitas, que está no AMB, juntamente com o prefeito Ricardo Nunes. Então, ambos, a tese seria essa, né? O acordado a princípio, né? De que eles almoçariam juntos até para aparar essas arestas políticas e depois seguiriam conjuntamente aqui para a região da Avenida Paulista, onde nós teremos aí o ato que está previsto então para o período da tarde e já começa a aumentar a movimentação. Os trios já estão colocados ali naquela região tradicional, né? Das manifestações. Um L, né? Da Avenida Paulista ali, né? 2 trios elétricos posicionados. No MASP, claro que a presença de várias autoridades também já teoricamente confirmadas ali para participarem desse ato convocado para o dia de hoje e
As nossas expectativas de que Bolsonaro não viria, então caiu por terra, mas ele vai participar então. Portanto, já avisou na saída do Einstein, né? E teria uma situação assim de uma possível saia justa, Nunes, Marçal junto no palco. O Marçal, coincidência ou não, ele viajou, não está em São Paulo, né? Então já não estará, mas a Marina Helena, que é do Novo, prometeu que ela irá ao ato. Então, quer dizer, não será a exclusividade de apenas um candidato, quem quiser aparecer, aparece, mas havia aquela expectativa, como que seria dividir lá um palanque, 2 candidatos, né? Sim. 3, 4 e tal. Então, o Marçal reforça, coincidência ou não, ele viajou, né, portanto, e não estará em São Paulo, e a Marina Helena já falou que irá, portanto, no ato da Avenida Paulista. Você, claro, vai acompanhar tudo conosco aqui na Jovem Pan, começamos às 7 horas da manhã, estamos abordando todas essas questões, passamos por vários estados aí. Lá em Brasília também a gente mostrou São Paulo, cedo, né, já acabou. Mato Grosso não teve desfile por causa das queimadas do tempo, calor, evidentemente. Curitiba não. Nós tivemos, Curitiba, né? Gramado, no Rio Grande do Sul. Em razão da chuva. Sim, tem razão. Né? Olha lá, em Brasília, que a gente trouxe imagens recuperadas, né? Lula já indo embora, possivelmente, né, no finalzinho ali do desfile, né, havia essa grande expectativa da Esquadrilha da Fumaça se apresentar, né, como sempre acontece no encerramento do desfile deste sábado, que não se alongou muito justamente por conta da questão climática, né, já que haveria muito calor, né? A Luciana Verdolim, ao longo de toda a manhã, reforçando que a presença das famílias e de muitas pessoas participando desse evento, né? E bebendo água, se hidratando, para não eventualmente passar mal, né? Porque estava fazendo muito calor. Mas aí a gente vê, então, nas imagens, essas imagens recuperadas, até porque o evento já terminou, né? 11h55 da manhã agora. E agora a grande expectativa fica mesmo pela manifestação convocada aqui para a Avenida Paulista. Bolsonaro, que teve um mal-estar durante a noite, precisou ser atendido por médicos no Hospital Albert Einstein durante a manhã deste sábado, mas não passava ali mais de uma gripe forte. Ele vai estar na manifestação de hoje à tarde. Agora são 11h56. Então repita, Soraya. 11h56. Muito bem, então para quem está nos acompanhando a partir de agora, né, houve essa informação que envolvia inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que convocou esse ato que nós iremos acompanhar na região da Avenida Paulista, né? E ele precisou, então, teria passado mal e foi levado ao Hospital Einstein com questões relativas à gripe, inclusive, e ele foi para lá e agora a informação de que saiu e que irá, portanto, participar. Havia até possibilidade, vai participar ou não, mas agora, então, portanto, foi decidido. Ele saiu e irá participar, então, do ato que já começa a receber um público aqui significativo aqui na região da Avenida Paulista. Nós estamos ainda no término lá do evento que acontece no 7 de setembro no AMB, com a participação do prefeito Ricardo Nunes e do governador, então, Tarcísio de Freitas. Ambos sairão juntos lá do AMB, na Zona Norte de São Paulo, em direção ao Palácio dos Bandeirantes. E fica agora essa expectativa de um encontro, então, entre o prefeito, que é candidato à reeleição, o governador e também, evidentemente, o ex-presidente Bolsonaro, que depois eles vão seguir aqui para a região da Avenida Paulista. E a expectativa do ato se iniciar por volta das 2 horas, mas hoje, feriado, né? A Paulista está já bloqueada para os veículos desde amanhã e agora o público começa cada vez mais a chegar. As cores amarela, verde, elas predominam, evidentemente, como sempre, né? Tradicionalmente acontece, né? Desfiles da Independência também a gente mostrou ao longo da manhã de hoje, marcando em cidades de vários países, de todo o país, aliás, né? Várias capitais aí marcando com desfiles, cada capital, claro, com a sua particularidade. A gente viu muitas crianças participando nesses desfiles. No interior de São Paulo, Piracicaba, né? Piracicaba, Maceió, João Pessoa.
todos lugares com calor, né? E a não realização, que chama muito atenção, no Mato Grosso, né, Soraya? Isso, por conta das queimadas, os reflexos dos da reflexos, fumaça, baixa umidade relativa do ar. E, inclusive, nós trouxemos todo esse panorama e a mudança de cada região, mostrando o Brasil, né, país continental, de fato. No Rio Grande do Sul, chuva, e não precisa frio. mais de chuva, vamos ser sinceros, né? E lá especificadamente, né? Mas em outros lugares a chuva é bem-vinda por conta dessa secura toda, né? Mas lá no Rio Grande do Sul já ficou marcado para o próximo sábado para acontecer. Tradicionalmente Gramado, precisa, né? A bela Gramado. Manter ali o desfile acontecendo, não vamos deixar passar a data em branco, então passou para o sábado que vem. E aqui na cidade de São Paulo a gente vê em imagens, você que também nos acompanha por imagens, faz sol aqui na capital paulista. Hoje a previsão é de 32 graus. Eu olhei agora há pouco, seguimos com 28, o que já é bastante quente, né? Então, para quem vai acompanhar a manifestação, participará da manifestação, claro que ela sempre orientação, né? Trazer água, sem dúvida, vir, se possível, né, com boné, protetor solar, porque o sol é bastante quente.